Era uma manhã antes do sol nascer, e o ar estava pesado, prenunciando a chuva que se aproximava. O cheiro de terra molhada já invadia a fazenda, mesmo antes das nuvens escuras tomarem conta do céu. Tudo parecia excessivamente silencioso, apenas o canto dos galos e o sussurro do vento se misturavam ao aroma doce do milho maduro. Mateus, o trabalhador da fazenda, estava no terreiro, carregando sacos de espigas com uma facilidade impressionante. Seu corpo brilhava de suor, e a camiseta colava-se às costas, deixando à mostra a força de quem labuta sob o sol. Célia, a dona da casa, observava-o sem motivo aparente e perdida em pensamentos. Era como se o tempo tivesse parado, e o único som que ela ouvia era o seu próprio coração, pulsando em um ritmo que parecia querer lhe contar algo que ela não estava pronta para entender. Dona Célia, ele a chamou com aquele tom simples e a voz rouca, marcada pelo calor do dia. Ela se recompôs, ajeitando o lenço em seu pescoço. Vai chover, respondeu, tentando soar prática. Melhor entrar, senão você pega um resfriado. Ele sorriu de um jeito que parecia ser só para ele, um sorriso que tocava o coração dela de uma forma inexplicável. Assim que entraram no alpendre, a chuva começou a cair de repente, grossa e pesada, molhando o chão de terra batida. Ficaram lado a lado em silêncio, enquanto o vento trazia o cheiro da pele dele misturado ao da chuva. Não era um perfume qualquer, mas o aroma de um homem que trabalha duro no campo, que vive sob o sol escaldante. Célia sentiu uma vontade inexplicável de fechar os olhos. O som da chuva se misturava ao ritmo acelerado do seu coração, confuso e intenso. Quer que eu feche a janela do galpão? Perguntou ele. Deixa. É bom ouvir a chuva, respondeu Célia, sem saber por que disse isso. Ele a olhou não de forma desrespeitosa, mas com um olhar que penetrava fundo que ficava. Ela tentou disfarçar, arrumando o cabelo, mas a sensação que sentia era inegável. O corpo todo dela reagiu à presença dele. A chuva se intensificou, as gotas batiam no telhado com força. Por um momento, Célia desejou que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas o silêncio entre eles se tornou mais intenso do que o olhar dele. Quando Mateus se afastou, o ar parecia diferente. Célia ficou parada no alpendre, observando o campo envolto em névoa. O cheiro da chuva fez lembrar que por dentro ainda estava viva, mesmo que há muito tempo tivesse esquecido disso. À noite, o som da chuva não a deixou dormir. João, seu marido, roncava pesadamente ao seu lado. Ela se virou para o outro lado, encarando o teto escuro. Na sua mente ainda ecoava a voz de Mateus, o barulho da chuva e o som do tecido molhado colando em sua pele. Tentou rezar, mas o que veio não foi uma oração, e sim uma lembrança. A imagem dele com a camisa grudada no corpo, o cabelo pingando água, o olhar firme e a forma como ele a chamava de Dona Célia, como se a palavra dona escondesse outra coisa. Célia tocou seu próprio pescoço, sentindo a pele quente. Tentou convencer-se de que era apenas o calor da noite, mas não era. Quando um relâmpago iluminou o quarto, por um breve momento, viu seu reflexo no espelho, com os olhos arregalados e os lábios entreabertos, o coração batendo tão forte que parecia pedir socorro. Fechou os olhos e respirou fundo. O som da chuva se intensificou, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo de si mesma. Na manhã seguinte, o céu ainda estava cinza, e o cheiro de terra molhada preenchia a casa. Célia preparou o café, mas sua mão tremia. Ao abrir a janela, avistou Mateus lá fora, secando o cavalo. O sol começava a aparecer e o vapor subia do chão. Ele levantou o rosto e, sem dizer nada, acenou para ela. Célia também não disse nada, mas seu coração disparou, e o gosto amargo e doce do café parecia ter o nome dele. Às vezes, uma chuva é apenas uma chuva, mas naquela manhã, Célia já sabia que aquela viera para mudar tudo, e de alguma forma, sabia que não pararia tão cedo. Depois de 2 dias de chuva, o sol apareceu timidamente. O ar ainda estava úmido, e a fazenda parecia respirar junto com Célia. O cheiro da terra molhada era forte, quase doce, e cada passo fazia o barro grudar em seus chinelos. Mateus estava no quintal, pendurando lençóis para secar. Ele segurava o pano com firmeza e o vento balançava o tecido. Por um instante, Célia sentiu vontade de tocar aquele lençol, apenas para sentir o calor que emanava das mãos dele.
Deixa que eu ajudo, disse, tentando soar natural. Ele a olhou surpreso e sorriu levemente. A senhora vai sujar o vestido. Não tem problema, respondeu Célia. Já tá tudo sujo de chuva mesmo. Ficaram ali, um de frente para o outro, esticando o pano branco. Quando o vento soprou, o lençol tocou seu rosto, trazendo o cheiro de sabão e sol. Do outro lado, o rosto dele apareceu através do tecido, como se o lençol fosse uma pele fina, separando dois mundos. E por um instante nenhum dos dois se moveu. Mais tarde, ele foi lavar as mãos no tanque, e Célia levou o sabão. A água era morna, suja de terra, e o som do líquido caindo fazia o silêncio parecer ainda maior. Ele mergulhou as mãos na bacia e começou a esfregar. Célia o observava sem saber exatamente por quê. As veias nos braços dele saltavam, os dedos firmes e o sabão escorregava. Ela pegou um pedaço de sabão para ajudar, e seus dedos se tocaram. Foi um toque rápido, mas a sensação permaneceu. A espuma caiu entre eles, e ele respirou fundo, como se tivesse esquecido de respirar até aquele momento. Cuidado, dona Célia, a água tá quente. Ela sorriu timidamente. Não tem problema. Eu tô acostumada. Ele riu, mas o olhar dele não era de quem achou graça, era de quem entendeu o que ela quis dizer, mesmo sem palavras. E naquele segundo, o silêncio se tornou perigoso. À tarde, o calor voltou. O ar cheirava a milho e fumaça do fogão a lenha. João, seu marido, saiu para a cidade resolver assuntos de trabalho. Célia ficou sozinha na casa, com aquele vazio que só uma fazenda grande pode ter, onde se escuta até o próprio pensamento. Foi para o quarto, sentou-se na beira da cama e olhou para o espelho. A mulher que a encarava tinha o cabelo solto, a pele um pouco suada e os olhos vivos. Fazia tempo que ela não se via assim, desde que o casamento se tornara um costume e seu corpo, um silêncio. Pegou a escova e começou a pentear o cabelo devagar. A cada movimento, lembrava-se do olhar de Mateus, do toque rápido na bacia, da espuma caindo, do lençol voando entre eles. O calor subiu. Fechou os olhos, encostou a cabeça na parede e respirou fundo. Seus dedos escorregaram pelo pescoço, depois pelos ombros. Sentiu a pele quente viva. Era como se a chuva de antes tivesse entrado nela e nunca mais tivesse ido embora. Por um instante deixou que a lembrança fizesse o resto. Aquele olhar dele, a voz rouca, o jeito que dizia seu nome, e seu corpo respondeu, mesmo sem permissão. Assustada, abriu os olhos. O espelho ainda estava ali, e a mulher refletida nele parecia outra. Com vergonha, ajeitou o vestido, respirou fundo e foi para a cozinha. Mateus estava sentado no batente da porta afiando uma faca. O sol já descia, tingindo o céu de laranja. Ele a olhou e perguntou, a senhora tá bem? Célia quis responder que sim, que estava tudo certo, mas as palavras não saíram. O som do metal riscando a pedra parecia o seu próprio coração acelerado. Naquela noite a chuva fina caía suave e constante, como um sussurro que preenchia o silêncio da casa. Célia deitava-se de lado, observando a janela aberta, enquanto o som da água batendo no telhado a envolvia em uma espécie de transe. Do lado de fora, as gotas brilhavam sob a luz do lampião, criando um espetáculo de reflexos que dançavam no chão de terra batida. O cheiro da terra molhada invadiu o quarto, trazendo à mente a lembrança de Mateus, que havia passado perto dela mais cedo. Era o mesmo aroma que ficará em sua mão após tocar o sabão, um cheiro que agora fazia sentir algo mais profundo do que mera atração. Célia segurou o lençol, puxando-o até o pescoço, enquanto a chuva se intensificava. O vento trouxe consigo o som dos cavalos se movendo no estábulo, e mesmo com os olhos fechados, ela sabia que Mateus estava lá fora, e um desejo ardente a fazia querer que a porta se abrisse. Ao amanhecer, o sol voltou a brilhar com força, aquecendo a fazenda que exalava o aroma de café fresco e grama cortada. Mateus passou pela varanda sem olhar para ela, mas Célia percebeu a maneira como ele segurava o chapéu, com firmeza, como se estivesse escondendo algo. Ela também fez o mesmo, fingindo que nada havia mudado, mas dentro dela, tudo estava diferente. O cheiro da terra molhada parecia preso em sua pele, e a cada respiração, ela sentia que estava respirando o nome dele. Naquela noite, a luz se apagou subitamente. O vento forte fez o telhado render, acordando até o cachorro que dormia.
João, seu marido, ainda estava na cidade e Célia se viu sozinha, cercada pelos sons da fazenda, o rangido das portas, o mugido distante do gado, o estalo da madeira velha. Ela pegou o lampião na cozinha e acendeu, a chama amarelada projetando sombras nas paredes. O ar estava impregnado com o cheiro de querosene e a umidade da chuva antiga. Do lado de fora, o som dos cavalos se movendo a fez decidir ir até o estábulo. Vestiu um casaco leve e, com o lampião balançando em sua mão, abriu a porta. Mateus estava lá sem camisa, escovando o pelo de um cavalo. A luz do lampião desenhou seu corpo, o suor brilhando em seu peito e nos ombros, enquanto seus braços se moviam lentamente. A senhora não devia andar sozinha essa hora, ele disse, sem olhar para ela, a voz baixa, quase um sussurro. Célia tentou parecer calma. A porta bateu, achei que o vento tinha derrubado. O lampião tremia em sua mão, e ela sentiu o coração acelerar. Mateus se virou, e a chama refletiu em seus olhos, criando um momento de silêncio entre eles. Tá com frio, dona Célia? Ele perguntou, dando um passo à frente. Um pouco, ela respondeu, mentindo, pois na verdade seu corpo inteiro queimava. Ele se aproximou, parando a menos de um palmo dela, e o cheiro que emanava dele era uma mistura de suor, couro e terra molhada, um aroma que grudava em sua pele. A chama do lampião oscilou, e uma gota de cera quente caiu em seu pulso, fazendo-a fazer uma careta. Mateus segurou sua mão e soprou devagar sobre a pele, e o ar quente dele subiu pelo braço dela, fazendo o tempo parecer parar. Ninguém disse nada, mas o corpo entendeu tudo, pensou Célia. Vai se queimar, ele disse, mas a voz falhou. O lampião tremia entre eles, a luz amarelada cortando a escuridão. Eu tô bem, sussurrou Célia. Já passei por coisa pior. Ele a olhou como se tentasse decifrar um segredo, e o silêncio que se seguiu foi diferente, pesado e cheio de significado. O cavalo resfolegou quebrando o feitiço, e Célia recuou um passo, ajeitando o lenço que usava. Melhor eu voltar, tá tarde. Mas ao se virar para sair, ele perguntou, a senhora tem medo de mim? O tom de sua voz a paralisou. Não, Mateus, ela respondeu, virando-se levemente. Então, de quê? Ele insistiu, e ela hesitou, o lampião tremendo entre eles. De mim, ela finalmente disse. Ele não sorriu, apenas deu mais um passo, quase encostando seu corpo no dela. O ar ficou denso e quente entre eles, e Célia podia sentir os batimentos de seus corações se misturando. A senhora devia apagar o lampião, ele sugeriu, a voz calma, mas o olhar ardente. Talvez seja melhor, murmurou ela, mas sua mão não se moveu. O lampião continuou aceso, balançando entre seus corpos, e naquele instante, Célia percebeu que a chama que tremia não era apenas a do fogo. Boa noite, Mateus, disse ela, dando um passo para trás, tentando respirar. Boa noite, dona Célia, respondeu ele, mas a forma como pronunciou seu nome fez a noite tremer. Célia saiu quase correndo, o lampião balançando e iluminando as paredes, seu coração batendo no ritmo da chama. Ao chegar em casa, fechou a porta e encostou-se nela, sentindo seu corpo pulsar, o cheiro dele ainda impregnado em suas roupas. Apagou o lampião e o quarto mergulhou na escuridão. Mesmo sem luz, ela ainda via o rosto dele em sua mente. Deitou-se na cama, tentando dormir, mas o lençol parecia quente demais. Suas mãos não sabiam onde parar, e seu corpo lembrava de cada segundo, da gota quente de cera, do sopro, do olhar. Vira-se para o lado, e o reflexo da chama apagada ainda dançava em sua mente. Sentiu o gosto da noite e o cheiro da pele dele misturado ao da terra. Por um instante pensou em levantar e voltar até o estábulo, mas ficou ali, prisioneira de seu próprio desejo e medo. A chuva começou de novo, fraca como um sussurro, e Célia entendeu que o que estava para acontecer já havia começado, mesmo que tentassem ignorar. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela, iluminando o lampião deixado sobre a mesa. A mancha de cera ainda estava no vidro, e ao passar o dedo devagar, lembrou do toque dele, arrepiando-se. Do lado de fora, ouviu a voz de Mateus chamando um dos peões. Foi até a janela e ao olhar para cima, seus olhares se encontraram por um segundo. Foi rápido, mas suficiente. Ele sorriu levemente e voltou ao trabalho. Célia fechou a janela devagar, o coração batendo como se tivesse feito algo errado, mesmo sem ter feito nada. Mas ela sabia.
Entre o lampião e aquele olhar, algo já havia se acendido, e não havia como apagar. A chuva voltou grossa e pesada como se o céu inteiro tivesse desabado sobre a fazenda. João ainda não havia voltado da cidade. A noite estava escura, sem lua, e o som da água batendo no telhado fazia o chão tremer. Célia foi até a cozinha para pegar um cobertor, mas o vento entrou pela janela e apagou o lampião. O barulho dos trovões a fez lembrar da outra noite, da chama tremendo enquanto Mateus soprava seu pulso. Respirou fundo, tentando afastar o pensamento, mas não conseguiu. Olhou pela janela e viu luz no galpão, um brilho fraco laranja balançando. Seu coração começou a bater rápido antes mesmo de ela pensar. Pegou um chalé e foi em direção ao som. O vento frio batia em seu rosto, a chuva molhava seu cabelo, mas ela continuou. Cada passo afundava na lama, e a roupa grudava em sua pele. Quando chegou à porta do estábulo, viu Mateus de costas, acendendo fogo para secar o feno. Ele se virou ao perceber sua presença. A senhora devia ficar em casa. Tá chovendo muito, disse ele, a preocupação evidente na voz. Célia hesitou, mas a conexão entre eles parecia mais forte do que qualquer advertência. A chuva caía forte, e o som da água batendo no telhado parecia ecoar dentro do galpão. Célia observava Mateus, que estava de costas, acendendo fogo para secar o feno. Quando ele se virou, seus olhares se cruzaram por um instante. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas que iluminava seu rosto. O problema sou eu, disse ele em um tom baixo, quase um sussurro. Célia ficou paralisada, sem saber como responder. O cheiro da madeira queimada misturava-se com o aroma da roupa molhada, criando uma atmosfera carregada de tensão. Ele deu 2 passos em direção a ela, e a distância entre os dois desapareceu. O calor do fogo e o calor do corpo dele se confundiam. Vai me mandar embora? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Não, respondeu Célia, antes que o pensamento pudesse se formar completamente. Ele encostou a mão em seu rosto, os dedos ásperos, mas o toque era suave. A palma da mão dele desceu até seu pescoço, e ela fechou os olhos, sentindo a respiração ficar curta e quente. O som da chuva parecia mais alto, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, restando apenas eles dois, a pele, o fogo e o barulho acelerado de seus corações. Mateus a puxou para perto, e Célia sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de terra molhada e suor. Ele encostou a testa na dela e sussurrou, eu posso? A pergunta pairou no ar, simples e impossível ao mesmo tempo. Célia não respondeu, mas ele compreendeu. Os lábios se encontraram devagar, como se ambos tivessem medo e desejo ao mesmo tempo. O beijo começou leve, mas logo o corpo pediu mais. A mão dele segurou a cintura dela, e ela se deixou levar. A chuva batia forte, o fogo estalava, e o tempo parecia ter parado. As roupas foram caindo, como se tivessem vida própria. A pele se encontrou quente e fria, úmida e viva. Ele a encostou no feno, e o cheiro de chuva e feno encheu o ar. Cada toque parecia um raio cortando a noite. Não havia palavras, apenas o som de seus corpos, o roçar da pele, os suspiros e os trovões lá fora. O prazer chegou rápido como o vento e por um momento, o mundo inteiro se silenciou. Depois, restou apenas o som da respiração, o fogo crepitando e a água caindo do telhado. Mateus passou a mão no cabelo de Célia, e ela sentiu vontade de chorar, não de arrependimento, mas de alívio. Fazia anos que ninguém a olhava como ele a olhou naquele momento. Ele sussurrou em seu ouvido, eu esperei por isso desde o primeiro dia que voltei. Célia fechou os olhos e deixou as lágrimas se misturarem à chuva. A gente não devia, disse ela. Eu sei, respondeu ele. Mas o que é certo nunca me fez feliz. O coração dela apertou. Quis dizer algo, mas as palavras não vieram. O silêncio era pesado, quente. Eles ficaram deitados no chão do galpão, ouvindo a chuva. De vez em quando Mateus a olhava, e ela desviava o olhar, mas seu corpo ainda tremia, como se o toque dele tivesse ficado gravado em sua pele. O fogo começou a apagar, e a chama piscava, cansada. Célia se levantou, vestiu o vestido rapidamente e foi até a porta. O vento frio bateu em seu rosto, e ela sentiu todo o corpo arrepiar. Antes de sair, olhou para trás. Mateus ainda estava ali, sentado no chão com o olhar perdido nela. Vai fingir que não aconteceu?
perguntou ele. Célia hesitou sem saber o que responder. Mas também não posso deixar acontecer de novo, disse ela, e ele sorriu triste. Então me esquece agora antes que fique impossível. Ela saiu sem olhar para trás, e a chuva a recebeu como um abraço gelado. O som da água batendo no chão misturava-se com o eco da respiração dele ainda dentro dela. Ao chegar em casa, as mãos de Célia tremiam. Ela fechou a porta e encostou a testa na madeira fria. O corpo ainda pulsava, o cheiro dele grudado na pele, no cabelo, em tudo. Tentou acender o lampião, mas a chama não pegou. Talvez porque já houvesse fogo demais dentro dela. Deitou-se na cama, o lençol frio tocando a pele quente. Olhou para o teto, e cada trovão parecia repetir o nome dele, Mateus. E ali sozinha, percebeu que aquela noite tinha sido o começo e o fim de tudo. O pecado, quando vem, não grita. Ele chega manso debaixo da chuva e fica. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas da janela, dourando o quarto. O corpo de Célia doía, a alma também. Fui até o espelho e vi que meu rosto estava diferente, os olhos mais fundos, a boca marcada. Passei a mão no pescoço onde ele havia me beijado e sorri fraco. Na mesa, o lampião ainda estava apagado, e pela primeira vez, não quis acendê-lo. Acordou com o barulho dos pássaros e o cheiro de café vindo da cozinha. O sol entrava pela janela, quente demais para uma manhã de inverno, mas o corpo ainda doía, não de cansaço, mas de lembrança. Levantou-se devagar. O vestido que usará na noite anterior ainda estava jogado na cadeira. Passou a mão pelo tecido e sentiu o cheiro dele. Fechou os olhos e por um instante, tudo voltou. O calor, a respiração, o som da chuva caindo no telhado. Abriu os olhos rapidamente, tentando apagar o que restava, mas o corpo não esquece. Ele guarda o que a gente finge que não aconteceu. Na cozinha, João já estava sentado lendo o jornal. Olhou para Célia de um jeito rápido e indiferente. Dormiu bem? Perguntou. Dormi, mentiu ela. E você? Como sempre, ele respondeu tomando café e se levantando. Tenho que ir para a cidade de novo. O pessoal da cooperativa quer reunião. Célia assentiu, sem olhar para ele. A xícara tremia em sua mão, e o som do café sendo mexido parecia o som da culpa. Quando ele saiu, Célia ficou sozinha na varanda. O vento batia leve, e o cheiro de terra molhada ainda estava no ar. Tudo parecia igual, mas dentro dela, nada era mais o mesmo. Mateus apareceu no fim da tarde, vindo do campo, suado, com a camisa aberta e a pele dourada de sol. Ele cumprimentou de longe, como se nada tivesse acontecido. Mas quando passou por ela, o olhar dele a atravessou. Boa tarde, dona Célia, disse ele, a voz calma, mas o tom carregava algo mais profundo. Boa tarde, Mateus, respondeu ela, tentando manter a distância. Ele se aproximou mais do que devia, o suficiente para que ela sentisse o cheiro do corpo dele. A senhora tá fugindo de mim? Perguntou com um meio sorriso. Eu não tô fugindo de ninguém. Então por que não olha para mim? Célia olhou e se arrependeu, pois o olhar dele queimava, misturando desejo e raiva, carinho e algo mais escuro. O que a gente fez não devia ter acontecido, disse ela. Mas aconteceu, ele respondeu seco. E agora tá aqui. Ele colocou a mão no peito, e Célia ficou sem ar. Esquece, Mateus. Não dá para esquecer o que a gente sente, disse ele com a voz baixa. Nem o que a gente fez. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e foi embora. O cheiro dele ficou no ar como um aviso. Naquela noite, Célia tentou se distrair lendo um livro qualquer, mas cada palavra a lembrava do toque dele. Fechou o livro e olhou para o espelho. A mulher que a encarava parecia outra, mais viva, mais perigosa. Escutou passos do lado de fora e levantou o coração disparado. Abriu a cortina e viu Mateus parado no pátio, olhando para seu quarto. A luz da varanda iluminava seu rosto, tenso e bonito, com algo de raiva contida. Abriu a janela só um pouco. O que você tá fazendo aqui? Sussurrou. Só queria te ver. Alguém pode ver você. Vai embora. Eu não ligo. A voz dele era firme, e isso a deixou com medo. Eu ligo, Mateus, se o João des... Célia ficou paralisada, as palavras de Mateus ecoando em sua mente como um golpe. Então você tem medo do seu marido, mas não teve medo de mim? O silêncio a envolveu, e ela fechou a janela, ouvindo a chuva começar a cair novamente.
Quando olhou para fora, Mateus já havia desaparecido. Nos dias seguintes, ele a evitou. Não a cumprimentava, não aparecia mais para o café com os outros empregados, mas Célia sentia seu olhar sobre ela, mesmo à distância. Era como se cada passo seu fosse observado, medido, desejado. Em uma tarde ensolarada, decidiu ir ao celeiro pegar milho. Ao entrar, encontrou Mateus sozinho. O vento batia nas tábuas, criando uma atmosfera pesada e lenta. Eu achei que você não vinha mais aqui, ele disse, sem olhar para ela. Só vim pegar umas coisas, respondeu Célia, tentando manter a compostura. Claro, ele murmurou. Sempre tem um motivo para fingir que não é por mim. Ela deu um passo para trás, mas ele se aproximou. Não precisa fugir, disse ele. Eu não vou te tocar a menos que você queira. O ar ficou denso, e o coração de Célia começou a acelerar. Mas não era apenas desejo, havia medo também. Mateus, por favor. A voz dele era rouca. O que você quer? Que eu pare de te querer, ela sussurrou. Que pare de falar assim. Então me olha e diz que não sente o mesmo. Tentou, mas as palavras ficaram presas na garganta. O silêncio foi a resposta que ele precisava. Ele riu, um riso curto e amargo. Achei que o pecado fosse mais bonito. Não fala assim, pediu Célia. Eu tô tentando fazer o certo. O certo não te faz feliz. Eu vi teu rosto naquela noite. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela antes que pudesse responder. Ele a olhou por um instante e então saiu, deixando para trás o cheiro de suor, terra e raiva. Naquela noite João voltou mais cedo. Entrou no quarto e beijou Célia no pescoço. Ela endureceu, o corpo todo rejeitando o toque. Que foi? Ele perguntou, percebendo a mudança. Tá com febre? Deve ser o tempo, respondeu, virando o rosto. Ele se deitou e dormiu, enquanto Célia ficou acordada, olhando para o teto. O vento lá fora uivava, e cada som parecia o passo de Mateus. No escuro, tocou o próprio peito, tentando entender o que sentia. Culpa, medo, desejo, tudo misturado, vivo demais para caber dentro dela. E percebeu que já não era apenas um caso proibido, era uma ferida aberta. E Mateus era a parte que doía e curava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, avistou Mateus passando pela varanda. Seus olhares se cruzaram rapidamente, mas foi o suficiente para que um nó se formasse em seu estômago. Ele não sorriu, e ela também não. Naquele silêncio, Célia entendeu que o amor, quando nasce errado, não precisa ser gritado para destruir. Basta um olhar, e o tempo faz o resto sangrar. Os dias começaram a passar lentos e pesados. Mateus quase não falava com ela. O olhar dele, no entanto, continuava o mesmo, quente e tenso, carregado de tudo o que estavam tentando esquecer. Célia tentava agir normalmente, cuidando da casa, preparando o café, fazendo o que sempre fez. Mas por dentro, cada movimento parecia uma mentira, pois a cada respiração, sentia o cheiro dele. Uma tarde, o carteiro chegou trazendo um envelope marrom sem remetente. Entregou a João, que abriu ali mesmo na varanda. Quando Célia viu a expressão dele mudar, o sangue sumiu do seu corpo. Dentro do envelope havia uma foto em preto e branco. Ela e Mateus no galpão, seus cabelos soltos, o rosto encostado no ombro dele, o feno ao fundo. Nada explícito, mas o suficiente para dizer tudo. João ficou em silêncio, olhando a foto por um tempo. Então levantou o olhar para Célia. Quer me explicar isso? Perguntou, a voz fria. Célia tentou responder, mas nada saiu. Ele colocou a foto sobre a mesa calmamente e disse: Eu sempre soube que você não aguentava essa vida, mas não achei que fosse me humilhar assim. Célia ficou parada, muda. Ele se levantou e por um momento, ela achou que ele fosse bater nela, mas não, ele apenas disse: Sai da minha frente. Correu para o quarto, fechou a porta e chorou até o corpo doer. Cada soluço vinha carregado de lembranças. O cheiro do feno, o som da chuva, o toque de Mateus. E junto com isso vinha o medo. Quem mandou a foto? Quem os viu? No fundo, Célia já sabia a resposta, mas não quis acreditar. Passou a noite acordada, ouvindo o vento. Quando o dia clareou, foi até o celeiro. Mateus estava lá, sentado no chão, o rosto cansado. Quando a viu, se levantou, mas não disse nada. Foi você, não foi? Célia perguntou, a voz trêmula. Ele respirou fundo, olhou para o chão e depois para ela. Eu não aguentava mais, respondeu. Ver você fingindo que nada aconteceu,
vendo ele te tocar, vendo você voltar para essa casa. Então, resolveu me destruir? Célia gritou. Era isso que queria. Eu só queria que fosse verdade, disse ele com os olhos marejados. Que você fosse minha de verdade sem esconder. Você me entregou. Eu te amei demais, ele interrompeu. E o amor, quando não cabe, vira veneno. As palavras dele a rasgaram. Isso não é amor, Mateus, é egoísmo. Ele deu um passo, tentou tocá-la, mas ela recuou. Não encosta em mim, disse. Nunca mais. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. O som do vento passando pelas frestas parecia o som de algo quebrando. Célia voltou para casa. João não estava. O quarto parecia frio e vazio, e o cheiro de café queimado vinha da cozinha. Pegou a foto na mesa e olhou novamente. A imagem era bonita demais para ser suja, mas agora era prova de um crime. Guardou-a dentro de uma gaveta e fechou, mas parecia que a foto continuava a observá-la. À noite, João voltou, não falou com ela, jantou em silêncio, lavou as mãos e foi dormir no quarto de hóspedes. O som da porta fechando foi como um ponto final. Célia ficou sozinha na cozinha, olhando para o lampião. O fogo tremia, e ela tremia junto. Era o mesmo fogo da primeira vez, mas agora queimava diferente, sem desejo, apenas dor. Abriu a janela. Lá fora, o campo dormia sob a chuva, tudo calmo demais para um coração que queria gritar. 2 dias depois, Mateus desapareceu. Os outros empregados disseram que ele pediu demissão e foi embora antes do amanhecer. Ninguém sabia para onde. Célia também não perguntou. Não tinha forças para isso. Mas naquela mesma tarde recebeu uma carta. O envelope era simples, sem selo, apenas seu nome. Abriu com a mão tremendo e encontrou o papel dobrado, a caligrafia dele. Eu sei que te feri. Não foi vingança, foi desespero. Eu te amei errado, forte demais e não soube lidar. Se um dia você lembrar de mim, lembra do cheiro da chuva, não da foto. Porque o que a gente viveu não foi pecado, foi o que sobrou de verdade em mim. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando a tinta. Célia fechou os olhos e sentiu o cheiro da chuva entrando pela janela. Era o mesmo cheiro da primeira vez, mas agora misturado com sal. Naquela noite, João não voltou para casa. Célia ficou sozinha com o som do vento e o peso do silêncio. Sentou-se no chão do quarto e olhou para o lampião apagado. O vidro ainda tinha marcas de cera seca. Passou o dedo e lembrou do toque dele, do sopro quente do olhar. E ali percebeu que nada ia apagar, nem o tempo, nem a culpa, nem o amor doente que criaram. A foto continuava guardada,